Vamos começar? Vamos ler hoje o hino 506 da harpa cristã. Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada de Deus mandada, celeste tocha de vera luz, torna minha alma cheia de calma, pois nela ouço a voz de Jesus. Bíblia gloriosa, cheia, preciosa, é meu tesouro do coração, que me enriquece, me fortalece, mostra-me em Cristo a salvação. Bíblia bendita, graça infinita de Deus revela o seu poder, dom verdadeiro ao mundo inteiro, dela obtenho o sumo saber. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, pela palavra, pela harpa cristã, pelo Espírito Santo que inspirou, Pai. Que o Senhor venha nos inspirar também, Jesus. Venha nos ensinar todas as coisas, nos transforma, Pai. E que toda a incapacidade que há em nós seja transformada pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser, Pai, e alcançar aquilo que o Senhor nos fez para alcançar. Nos revela a Tua palavra, Pai, nos faz ter prazer, Jesus, contentamento. Nos faz ter vontade de ler a palavra, Pai. Nos faz ter vontade, Senhor, de meditar na palavra, de viver a palavra, Pai. Nos faça, Senhor, resistir a toda tentação, Senhor, que venha nos impedir de viver a palavra, Pai, de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Josué 5 e 6, Salmos 99 e Atos 23. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito haviam morrido no deserto. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso até hoje aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele com uma espada na mão. Josué se aproximou e lhe perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora e sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhe entregarei Jericó, seu rei, e todos os fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá um muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela.
cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma, até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sacerdotes com as trombetas de chifres de carneiro marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marchavam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo o que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó, e até hoje ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa do seu filho mais velho lançará o alicerce. À custa do seu filho mais novo colocará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Aleluia, Jesus. Salmos 99. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono acima dos querubins, trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se a seus pés, pois ele é santo. Moisés e Arão estavam entre seus sacerdotes e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor e ele lhes respondia. Da coluna de nuvens lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias. Eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se ao seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia, Jesus. Atos 23. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse:
Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei, ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo. Pois as Escrituras dizem: Não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isto, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho dos líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse: Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou: O preso Paulo me chamou e pediu que o trouxesse ao senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. O que você quer me dizer? Perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu: Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de 40 homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu: Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: Preparem 200 soldados para garantir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Em seguida, escreveu a seguinte carta ao governador: De Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi capturado por alguns judeus que estavam prestes a matá-lo quando cheguei com os meus soldados. Ao ser informados de que ele era cidadão romano, transferiu para um lugar seguro. Então levei-o diante do Conselho Supremo dos Judeus para investigar o motivo das acusações. Não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. Fui informado, porém, de uma conspiração para matá-lo e enviei-o de imediato ao Senhor. Também informei aos acusadores que devem apresentar suas denúncias diante do Senhor. Naquela noite, os soldados cumpriram as ordens que haviam recebido e levaram Paulo até Antípatre. Voltaram à fortaleza na manhã seguinte, enquanto a cavalaria prosseguiu com ele. Quando chegaram a Cesareia, apresentaram Paulo e a carta do governador Félix. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso, pessoalmente, quando seus acusadores chegarem, disse o governador. Em seguida, ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Louvado, bendito, glorificado para sempre seja o seu nome, Pai. Nós ouvimos a palavra, Deus, e que essa palavra venha nos convencer do seu poder. Venha nos convencer, Pai, que o Senhor age em nosso meio. Venha nos convencer, Pai, do juízo do pecado e da justiça.
Que o Espírito Santo venha nos ensinar, nos capacitar. Que o Senhor venha nos cobrir, Pai, debaixo da sua mão poderosa. Enquanto nós estamos aqui, Pai, no meio de outros que não querem o Senhor, no meio de outros que não ouvem a tua palavra. Nos dá inteligência, sabedoria e conhecimento, Pai, e temor do Senhor. Nos faça ser como o Senhor quer que nós sejamos, Pai. Leve a palavra para todos que precisam ouvir. Abra os olhos e os ouvidos, Pai, espirituais de todos. Que não resistam mais à palavra, que não resistam à tua presença, Pai. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.